Vamos começar a apresentação do código. Primeiro será o corrida.java. Para começar, primeiro importamos essas duas classes para lidar com as datas de forma segura e fácil. O local date, que representa uma data, assim, a hora, e o timeline, o date time formatter serve para transformar datas de texto e vice-versa, em formato que a gente entende como dia, mês e ano. Aí um pouco mais para baixo, a gente vai ter ali a questão das classes e dos atributos. Aqui temos a classe corrida, que implementa o comparable corrida. Isso quer dizer que os objetos dessa classe podem ser comparados entre si, o que pode ser útil para ordenar, por exemplo, né? Conforme a gente usa ali o data para guardar a data da corrida, o nome com o nome da corrida, a distância para a distância e também o tempo que o corredor gastou em minutos. Aí um pouco mais para baixo a gente vai ter o construtor, que seria o public corrida, né? Que nós vamos usar o construtor como método que cria o objeto. Ele recebe os parâmetros do nome, a data e a distância e o tempo. E isso define, né, os valores dos atributos internos da corrida. O this ali também vai indicar que estamos falando de um atributo do objeto atual, porque o nome do parâmetro do atributo são iguais. Também nós temos ali os getters e os setters. Aqui temos também o getter que vai usar para alterar, né, e o set para o get para acessar e o set para alterar cada atributo. Como exemplo do código, o get nome que vai retornar o nome da corrida e o set nome da string nome que permite alterar o nome. Para baixo nós vamos ter o método do compare to, que esse método define comparar uma corrida com outra para ordená-las. Aqui usamos a data para fazer essa comparação, como diz data comparable, outra data, que vai retornar um número negativo se diz for antes da outra, zero se for igual e também um positivo se o diz for depois. A importância será que vai permitir que o collections ponto short para ordenar a lista de corridas conforme a data. Aí nós também vamos ter um pouco mais abaixo do método toString. O método toString que vai converter o objeto de uma string bonita para mostrar para o usuário. Usamos o time date formatter para formatar no formato dia, mês e ano. E também o string.formato que vai juntar num texto como data, nome, distância, com vírgulas para facilitar a leitura e também o tempo. Aí para o próximo código, que será a parte do listas corridas.java. Para iniciar, nós vamos iniciar com as importações das declarações de variáveis. Aqui importamos classes para trabalhar como lista, como array list. Ordenar, nós vamos usar os collections e o comparator. E também para permitir com que a lista corra também o iterator. O listas corridas é a classe que vai guardar as variáveis corrida e permitir fazer operações nela. Ela implementa o iterable corrida para permitir que o usuário use o for each em cada objeto dessa classe. Como atributo lista e construtor, nós vamos ter o lista corrida. A lista é onde vamos guardar as corridas. No construtor, criamos a lista vazia para começar. Depois nós vamos também fazemos o código para adicionar e remover corridas. Esses dois métodos são relativamente simples. Vai adicionar uma corrida na lista e remover uma corrida, retornando true ou false, para saber se a remoção deu ou não certo. Nós também vamos ter a busca por corridas por trecho no nome. Basicamente, o método faz com que a busca para encontrar todas as corridas tenha um texto específico no nome, sem diferenciar maiúsculos e minúsculos. Fazendo aí um passo a passo de como funciona. Primeiro, nós criamos uma nova lista vazia chamada resultados, depois nós percorremos cada corrida da lista. Para cada corrida, transformamos o nome por letras minúsculas e verificamos se contém o texto explicado também minúsculo. O próximo passo, se sim, adicionamos a lista de resultados. E no final retornamos uma lista de corrida que batem com a busca. Também, próximo parte do código, né, para ordenar as corridas por data, no array list corrida.
Nós queremos criar uma lista ordenada cronologicamente, então a gente cria uma cópia da lista original para não modificar a lista principal. Depois usamos o collection.short ali, que vai usar o método compare to da classe corrida que vimos antes para justamente ordenar pela data. Depois nós vamos ordenar a corrida por distância e nome. Para ordenar a corrida por distância e nome, nós vamos criar um comparador personalizado para ordenar primeiro pela distância do maior para o menor. Se as duas corridas têm a mesma distância, então usaremos a ordem alfabética do nome para desempatar. Também o método compare retorna valores negativos, 0 ou positivos, assim como o compare tune, por isso que a gente usou o compare. Na questão do próxima parte seria justamente a parte de quantidade total de corridas registradas, a soma de distância percorrida, a soma total do tempo gasto, o tempo médio, que é a soma do tempo dividida pelo número de corridas, né, tratando no caso de uma lista vazia. Esses métodos facilitam a gente ter um resumo geral de dados sem precisar da lista fora da classe. E daí, para finalizar essa parte, nós vamos ter o iterador, né, que são listas, que seriam justamente que permitiam que a gente percorra a lista usando um laço for each diretamente do objeto listas corridas, né? Que daí seria uma forma de deixar a classe mais amigável e justamente fácil de usar. Aí da minha parte, que seriam esses dois códigos, seria isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a classe aplicação, que é a estrutura principal do código. Então, logo no início, nós temos a importação de três classes. A classe localDate, que representa uma data. Depois nós temos a importação da DateTimeFormatter, que permite formatar e interpretar as datas. E a importação da classe Scanner, que é usada para ler os dados digitados pelo usuário. Logo na sequência, nós temos a criação de variáveis estáticas, né? Então, a variável scanner, que é um objeto que permite ler as entradas do usuário. Temos a criação da lista, que é uma instância da nossa estrutura de dados que armazena todas as corridas. E a formatter, que serve para garantir que as datas inseridas sejam exibidas no formato dia, mês e ano. Logo na sequência, nós temos aqui a parte principal do código, que é no método main. No método main, a gente cria um laço do while que mantém o programa rodando até que o usuário digitar 0. Daí então usamos o switch com uma sintaxe do Java que chama métodos conforme a opção escolhida, né? Então, conforme o usuário vai digitar o número pelo teclado, ele vai conseguir escolher a opção no menu. É, Logo na sequência aqui, explicando um pouco sobre cada opção do menu, nós temos a primeira que é a cadastrar corrida, né? Esse método ele coleta todos os dados de corrida digitado pelo usuário. Então, ele vai ler o nome, a data, a distância e o tempo em minutos. E no fim, a gente cria uma instância corrida e adicionamos os dados à lista, né? Próxima opção no menu é listar por data. Esse método, ele usa o for each para percorrer uma lista ordenada por data. E essa ordenação é feita usando o método compareTo, a própria classe corrida. Depois nós temos a terceira opção no menu, que aqui nesse método, o método procurar corrida, o método tem como função com que o usuário digite parte do nome da corrida e o programa já procura em todas as opções disponíveis na lista na qual ele cadastrou, né? A próxima opção no menu
seria o método listar por distância. Nesse método, ele imprime as corridas da maior para a menor distância. E em caso de empate, daí ele vai para o critério para definir pelo nome, né? E a ordenação é com dois critérios, a gente fez utilizando o Compare To. Logo na sequência, a gente tem a opção mostrar resumo, né? E nessa opção, ela vai mostrar toda a parte estatística da corrida que foi cadastrada, né? Então, foram cadastradas, vai mostrar a soma das distâncias, o tempo total e o tempo médio por corrida. E a última opção que nós temos no menu é o método excluir corrida. Nele, o usuário vai pesquisar por parte do nome, né? A corrida que ele deseja excluir. E a função é exatamente essa, é a remoção da opção na remoção da corrida na referente à lista, né, na qual ele cadastrou. Agora aqui a gente vai demonstrar um pouco da aplicação. Então, eu vou selecionar a opção 1, vou cadastrar uma corrida aqui. Por exemplo, a gente tem que adicionar um nome para a corrida, uma data, a distância em metros na qual ele percorreu e a quantidade de tempo, que seria em minutos. Vou cadastrar mais uma, para que a gente possa demonstrar as outras opções. Então, aqui. Agora eu vou selecionar a opção 2, que seria listar corridas em ordem cronológica. Então aqui temos a corrida 1 e 2. E pela data aqui, ó, ele já fez. Então a corrida 2, eu cadastrei como se ela fosse acontecesse em 2023. Ele já ordenou, né? Já ordenou à frente a corrida 1. Selecionar a terceira opção, que é procurar corrida por nome. E no caso eu acabei colocando a corrida com um nome semelhante, né? Mas se a gente digitar só parte do nome, ele, ele já pesquisou a única corrida que tinha esse nome, esse símbolo, né? No caso, que é a corrida 2. Aqui a gente tem a próxima opção, que é a 4. Então, a opção 4, ele lista todas as corridas cadastradas. E logo na sequência a gente tem a opção 5. A opção 5, ela já faz todo aquele cálculo estatístico com as duas corridas cadastradas. A soma dos dois tempos e o tempo médio por corrida. E a última opção do nosso menu é excluir corrida existente. Então, se a gente digitar parte do nome, por exemplo, eu vou digitar 1, e então ele encontrou a corrida que tem esse símbolo cadastrado, né? Coloquei para excluir e agora eu vou listar todas as corridas só para confirmar e só tem uma cadastrada. Então está funcionando e a última opção é sair.